né? A Márcia... Edilza, um minuto. O seu microfone sumiu. Pronto. Isso. Voltou? Retome aí mais ou menos... como é que eu posso pensar assim? Umas 5, 6 linhas. Tá. O Conselho Federal de Psicologia... Aí? Certo? O Conselho Federal de Psicologia declara que reconhece a importância das questões relacionadas à religiosidade e à espiritualidade na constituição psíquica das pessoas e compreende que religião e psicologia transitam no campo comum, o da produção de subjetividades. Desse modo, aponta que é fundamental um diálogo entre esses conhecimentos. Entretanto, esclarece que tal fator requer do profissional da psicologia toda cautela para que seus conhecimentos fundamentados na laicidade da ciência não se confundam com os conhecimentos dogmáticos da religião. Parágrafo 9º, página 44. A cultura brasileira se estrutura em preceitos, éticas e valores que foram surgindo ao longo dos tempos. Estas bases pelas quais se fundamentam a nossa sociedade têm uma grande parcela de contribuição advinda das religiões, que, por sua vez, estão alicerçadas na representação da transcendência e limitação humana. As inúmeras maneiras de adesão e expressão religiosa do nosso povo, com raízes oriundas de povos indígenas, africanos, europeus e asiáticos, demonstra o forte sentimento de religiosidade existente nessa sociedade. Desse modo, afirmar que o Estado é laico não implica alegar que o povo brasileiro deva ser desprovido de espiritualidade da prática religiosa. Desculpa. É possível que tanto a religião com seu... Desculpa. É possível que tanto a religião com seus valores e crenças, quanto a psicologia como ciência e profissão, através do diálogo, possam contribuir uma com a outra. Diante desta extraordinária diversidade cultural e religiosa que a população brasileira é constituída, se faz necessária uma base segura que se assente à igualdade de direitos. É por isso que o psicólogo, em sua atuação, deve considerar que a laicidade do Estado constitui um formidável potencial para a resolução de inúmeros problemas da sociedade contemporânea. De acordo com o Conselho de Psicologia, como o Estado de Direito é preservado e retroalimentado pelas instituições que compõem a sociedade, tanto as ciências como as práticas profissionais delas decorrentes devem obrigatoriamente orientar suas ações com base no princípio pétreo da laicidade do Estado, parágrafos 2º e 5º, página 43. As religiões geralmente trazem em sua estrutura institucional fundamentos e práticas que orientam de maneira significativa a existência dos indivíduos. Assim, elas se tornam um elemento que, apesar de complexo, é irredutível na tessitura das culturas, pois além de abordar a relação do indivíduo com aspectos transcendentais da existência, direciona essas pessoas em seu fazer social, de modo que suas crenças e sua religiosidade possam refletir em suas relações. Quando padrões costumeiros são rompidos, a vida se torna questionável e, com frequência, temas espirituais emergem. Situações como esta podem ser desencadeadas por diferentes formas de crises, como insatisfação, carência ou inquietação crescente, com a sensação de que algo essencial está faltando. Tais acontecimentos podem mudar o curso da vida de um indivíduo, pois proporcionam experiências que transcendem a consciência cotidiana. São experiências que conduzem ao movimento, à busca mais profunda na esfera da religiosidade e transcendência. Diante disso, um autoconhecimento mais abrangente acontece e a espiritualidade se expressa de maneira autêntica no indivíduo. Ao atentarmos para a obra de Jung, é possível observar a ênfase em questões espirituais, transculturais e transpessoais. O interesse do autor esteve voltado para as experiências que estão além daquelas situadas nas confissões, instituições e tradições religiosas. Portanto, suas observações científicas abrangem tanto o conhecimento psicológico, como pensamentos filosóficos, saber antropológico, sabedoria de vida e ciência das religiões. Jung visava o ser humano em sua totalidade, por isso se atentava para as questões religiosas trazidas pelos seus pacientes.
Para ele, tais assuntos eram de considerável relevância na constituição psíquica do indivíduo. Assim, compartilha sua experiência fazendo o seguinte comentário: de todos os meus pacientes que tinham ultrapassado o meio da vida, isto é, que contavam mais de 35 anos, não houve um só cujo problema mais profundo não fosse o da atitude religiosa. Aliás, todos estavam doentes, em última análise, por terem perdido aquilo que as religiões vivas ofereciam em todos os tempos a seus adeptos, e nenhum se curou realmente sem ter readquirido uma atitude religiosa própria, o que evidentemente não tinha nada a ver com a questão de confissão, credo religioso, ou com a pertença a uma determinada igreja. O interesse de Jung consistia tanto na relação psíquica entre o fenômeno religioso e a experiência pessoal, como em contribuir para que o indivíduo pudesse encontrar o sentido da vida. Conforme ele mesmo afirmou, o homem realmente necessita de ideias gerais e convicções que lhes dê um sentido à vida e lhe permita encontrar o seu próprio lugar no mundo. Ele entendia que a autêntica experiência religiosa é algo de absoluto. Não importa o que os outros pensam sobre esta experiência. O indivíduo que a vivenciou a mantém como tesouro de grande valor que se transforma em fonte de vida. Jung estava ciente da força psíquica que uma pessoa extrai da sua religiosidade, quando esta não é para ela apenas uma convenção, uma questão de hábito, e sim uma prática com base em uma fé viva. Para ele, a linguagem das religiões é constituída por símbolos, e estes, ao longo dos tempos, se apresentam com profunda relevância na vida dos seres humanos. De semelhante modo, as cerimônias e os rituais religiosos atuam de maneira importante na psique do indivíduo religioso, pois se originaram da necessidade de proteção e funcionam como anteparos entre o divino e o humano. Sendo assim, é relevante que o psicólogo, em sua atuação, esteja atenta a tais questões. O critério metodológico da psicologia de Jung baseia-se em um Gilza, ponto de vista... Oi. 2 minutos, tá? Ok. O critério metodológico da psicologia de Jung baseia-se em um ponto de vista exclusivamente científico. O objeto são fatos e dados da experiência, ou seja, sua análise consiste a partir de acontecimentos concretos. Ele parte do pressuposto que a existência psicológica é subjetiva, pois uma ideia só pode ocorrer em um indivíduo, mas torna-se objetiva a partir do momento em que é compartilhada. É a partir da multidão das impressões exteriores que concluímos que existe um mundo interior. Apresentamos um breve diálogo entre psicologia e religião a partir da concepção da psicologia analítica de Jung. Porém, é importante ressaltar que outros pesquisadores em diferentes vertentes da psicologia também oferecem conteúdos relevantes para se compreender a concepção religiosa do indivíduo. Assim, ao amparar-se em uma base epistemológica que sustente sua postura, a função do psicólogo é compreender o sujeito em sua totalidade. Nisto inclui a religiosidade e o que ela representa para o indivíduo que busca por ajuda. Muito obrigada. Obrigada, Ilza. Pessoal, tive um problema técnico aqui, a minha câmera não está funcionando. Está dando mensagem aqui que o Zoom não está detectando a minha câmera de uma hora para outra, porque estava tudo certo, né? Então, assim, eu até pedi ajuda aqui aos universitários, mas também devido, né, ao tempo, eu peço desculpas e eu acho que eu vou ter que apresentar o meu trabalho somente pela fala, e, né, desculpa aí. Mas, de qualquer forma, vamos seguir. E eu gostaria de agradecer a Edilza, né, pela contribuição, e a próxima apresentação sou eu mesma que farei, né? Então, eu já me apresentei anteriormente, mas vou reforçar, né? Meu nome me chamo Márcia Saturnino, sou psicóloga e mestre em ciências da religião, né? Então, o meu tema, né, foi psicologia e laicidade, um olhar ético-filosófico. Então, qual que é a minha intenção, né, de trazer isso para vocês? É ter um olhar para além do código de ética, né, no sentido de um olhar mais comportamental, um olhar mais atitudinal, né? Então, a intenção aqui é pensar a laicidade a partir da ética, né, no sentido normativo, regulamentar,
e também a partir do conceito filosófico do Levinas, o filósofo Levinas, que vem tratar a ética como a ética da alteridade, né? Então, a ética, né? A laicidade, como todos esses outros temas que estão sendo tratados nesse congresso, ela está presumida no nosso Código de Ética, né? A partir do momento que vocês estão me ouvindo? Estamos sim, Márcia, estamos ouvindo perfeitamente. Ok. É porque vai pintando algumas coisas aqui na tela que me deixa um pouco perturbada. Mas, enfim, a palavra laicidade, ela está presumida, né, no nosso Código de Ética, a partir do momento, né, que a psicologia como ciência, ela firma historicamente esse compromisso, né, com a ética democrática, com os direitos humanos, né, e promovendo esse reconhecimento e proteção, né, às diversidades, tanto sociais quanto morais, culturais e sociais, né? Então, qual que é a minha intenção em trazer isso, né? Em meio, né, a esse cenário, né, que a gente vive, esse cenário um pouco complexo, né, e há uma intenção em adjetivar a religião, fazer uma adjetivação religiosa à psicologia, né, em meio a tanta incidência de discurso de ordem religiosa na política, né? Então, essa abertura a um debate mais profundo é extremamente necessário, né? Então, e essa posição da nossa categoria de classe, bem contundente, né? Em defesa da laicidade, recusando toda e qualquer discurso ou qualquer prática, né, fundamentalista no exercício da profissão. Então, é por isso que eu tentei trazer um pouco esse pensamento do Levinas, porque ele sempre nos revigora nessa busca e nos atenta a esse compromisso, tá? Então, o que o Levinas ele vai falar? Ele vem firmar, né, essa filosofia dele da ética da alteridade. Ele vem ele vem pensar a ética a partir dessa noção do humano que se desdobra, né, num encontro com o outro e que passa pela relação de alteridade que acolhe as diferenças como pressuposto, né, da elaboração de um discurso e de uma efetivação ética, né? Então, vamos pensar aqui que Levinas, né, para contextualizar um pouco, Levinas ele é um escritor, né, pós-Segunda Guerra, e ele tem os seus pensamentos, seus estudos, no período de plena ascensão do capitalismo, né? Então, logo de início, no seu livro, né, Totalidade Infinito, logo na introdução, ele já vem questionando uma frase do Heráclito, né, que diz que tudo está em constante mudança. E aí ele vem dizer que tudo está em constante guerra, né, devido ao período que ele estava vivendo. E aí, então, se tudo está em constante guerra, a violência está legitimada, né? E esse modelo é constante, tanto individual quanto coletivo, né? No modo de agir capitalista, né? Que é de competição, de ocupação de espaço. Então, essa violência nesse sistema, ela fica legitimada. Então, a tendência é o quê? É aprimorar e acentuar a violência, né? Então, ele vem fazer uma crítica a essa racionalidade e propõe entender o ser humano não no campo do conhecimento, mas no campo da ética, né? E o não reconhecimento para ele, né? E o não reconhecimento do ser humano a partir dessa visão ética significa a transgressão e negação à alteridade, em que o outro estará fadado
ao campo da visão do sujeito, que faz dele massa de manobra, né? Então, se até aquele momento a ética atuou como reflexão dos costumes, a partir daí ela passa a ser a presentificação desses costumes como significação para barrar o desejo de subordinação do outro. Então, vamos seguindo nesse ponto, a alteridade para ele é o ponto para a edificação da ética, em que o outro é o elemento primeiro e fundante da subjetividade do sujeito na relação. E, para ele, essa é a ética que inaugura a humanidade no homem, né? Alguns autores atribuíam, né, na época, ao trabalho, à cultura, mas, para ele, a humanidade, né, do ser humano, ela é parte dessa ética, que parte da sensibilidade, né, do homem, a sensibilidade de ver o outro como o outro, né? E essa sensibilidade ela é anterior à razão. Por isso, né, como seres humanos, devemos sempre nos sensibilizar pela fragilidade do outro. E a alteridade também propõe uma relação de responsabilidade no encontro com o outro, né? E essa responsabilidade não é enxergar o outro como um objeto a ser contemplado, a ser tematizado ou a ser rotulado, né? Então, é ver esse outro como uma pessoa que nos inquieta, que exige, e que ordena e que nos sacode eticamente, exigindo de nós essa responsabilidade. E aí vem muito a questão da gente estar, né, no sentido de estar vendo o outro a partir dessa fragilidade, né? Então, e a partir daí tem essa responsabilidade. E aí tem um trecho aqui, que eu vou abrir aspas, que ele fala que é: somente uma ética que parta do outro pode abrir espaço para a dignidade do outro enquanto radicalmente diferente do eu, o qual dá sentido ao próprio eu, né? Então, nesse sentido, a ética ela só se efetiva numa relação, é nessa relação com o outro, né? E é uma relação é uma relação de intersubjetividade, né? Não de subjetividade, né? E nessa relação de responsabilidade por outrem, nos faz a necessidade de se deixar interpelar pelo clamor do outro, e requer uma resposta, né? Que é um ser de direito, é um ser diferente, é um ser único, é um ser que exige alteridade absoluta. E é somente nessa alteridade absoluta que se exerce a justiça, né? Então, essa responsabilidade, ela quer afastar e ver o outro e tantos outros como o mesmo do sujeito, em que é transferida sua condição de existência de modo simétrico em sua similitude ao outro. Vou tentar explicar isso um pouco, né? No sentido de que ele nos coloca diante do diferente, né? Então, é a gente começar a perceber que todo relacionamento, todo encontro, ele parte da diferença, né? Então, não exigir do outro essa similitude, essa simetria, e sim partir de um encontro que tenha como princípio o respeito e o reconhecimento dessa não igualdade ou dessa diferença. É isso que ele quer nos dizer. Márcia, Oi. 2 minutos, tá? Beleza. Então, ele vem falar que esse agir, né, que é capaz de abrir a consciência e transformar, né? É agir
né, dessa forma, é agir em contraponto à violência, que aliena e compromete a vida em sociedade, na qual o outro é visto como um sujeito de relação distante, gerando dilemas em nossa contemporaneidade, né? Então, a negação da alteridade acoberta e legitima o discurso e a prática da violência, atingindo dessa maneira todos os níveis da vida, comprometendo o tempo presente e o futuro, né? Então, a violência, nesse caso, ela é fim primeiro e último, né? A neutralização da alteridade proibindo e nega o ser humano a sua própria existência, né? Então, o que eu quero reflexão, né, que eu tento trazer aqui, é nesse sentido de gente, como profissão, como profissional, está sempre revisitando, né, para impedir e evitar que a violência se inclua, né, compreensivamente, né, nas nossas relações interpessoais, nas nossas relações profissionais, né, para que se estabeleça a ética, né? Então, estou terminando, Reinaldo, só uma... Então, aqui, atuar como... É uma conclusão minha mesmo. Atuar como psicólogo a partir dessa responsabilidade significa sair do estado de indiferença frente às injustiças sofridas pelo outro. Sair de uma passividade, de um estado de não ação. É atuar de forma efetiva, onde o respeito adquire uma dimensão mais ativa. É o elemento essencial do processo, numa relação mais construtiva. Trata-se de conter e jamais relativizar a agressividade, banir o ódio, desrespeito ou desprezo, não vexar ou humilhar, encarar o outro como o outro, reconhecendo não numa dimensão minimizada, mas, pelo contrário, estabelecer uma relação de troca, de experiência, de conhecimento, que acrescenta, agrega e aprimora o ser humano. É reconhecê-lo numa dimensão enaltecida e valorizada. Muito obrigada. Desculpe aí pela... Valeu. Pode chamar o próximo, Márcia? Vou chamar. O próximo é o Gustavo Bianchini Porfírio. Não é isso? Bom dia, Gustavo. Bom dia. Deixa eu ver se estão me vendo certinho. Não, tá ótimo. Beleza. Bom, então vamos lá. Pessoal, eu vou apresentar o meu trabalho. Ele é intitulado Religião e Genética, Possíveis Conexões. Você quer se apresentar um pouco? Você está falando de onde você vem, né? Pode deixar. Então, eu sou psicólogo, eu também faço mestrado, ou seja, sou aluno de mestrado da Unicentro. Eu faço mestrado em interdisciplinar em desenvolvimento comunitário. Esse trabalho também foi orientado pelo meu orientador do mestrado, o professor David. O David, ele atualmente é o diretor do IPEC, o Instituto de Pesquisa do Câncer. Ele também faz parte, por conta do IPEC, do NAP, que é a rede genômica que está sendo construída aqui, principalmente no Paraná. E, bom, assim, ele já tem uma longa trajetória pesquisando sobre a genética. Eu pensei assim, bom, será que a gente não pode pensar um pouquinho também sobre como que a religião e a genética podem conversar? Então, é aí que surgiu essa ideia do trabalho. A minha pesquisa no mestrado já se relaciona mais com ansiedade, depressão e espiritualidade e religiosidade, então não é tão relacionado à genética. Isso aqui foi mais um trabalho assim para a gente começar a refletir e pensar em futuros trabalhos para frente, né? Bom, o objetivo do trabalho, então, vai ser apresentar possíveis relações entre o comportamento religioso com fatores genéticos. Como objetivo específico, o meu trabalho eu busco refletir sobre a importância do estudo da genética para a laicidade e a importância da pesquisa científica sobre esse assunto. A justificativa é que, assim, essa área da pesquisa ainda está muito aberta para ser explorada. Existem, sim, estudos que estão já discutindo isso, mas
quando eu fui fazer essa pesquisa, eu vi que não é tão fácil de encontrar. Até eu acabei encontrando bastante coisa em inglês, em estudos internacionais, do que em português. Aí tem um estudo brasileiro aqui que eu achei que consegui relacionar com os outros também. Então, assim, a justificativa é essa, poder ampliar um pouco o conhecimento dessas duas áreas e pensar também como que isso daí se relaciona com a laicidade. Por que que eu inscrevi nesse GT e não inscrevi em outro? Bom, a metodologia que eu utilizei foi de uma revisão integrativa na literatura de artigos científicos que possam abordar esse tema. Então, eu foquei principalmente em artigos, principalmente em pesquisas empíricas sobre o assunto, para poder ter alguns dados para a gente poder discutir aqui. Tá? Bom, vamos lá então. O que que eu consegui encontrar? Que esses estudos, por mais incrível que pareça, eles já têm começou lá em 1900. É um autor chamado R.J. Bouchard. Ele ele fez um estudo com gêmeos, tentando entender se existia algum fator hereditário. E lá em 1900, ele encontrou que o ambiente tende a não ter uma grande influência na religiosidade das crianças, ou seja, dos gêmeos crianças. Além disso, ele não conseguiu encontrar muito a respeito. Só que, assim, mais uma contextualização histórica, porque se você for ver, a gente já está 120 anos na frente desse estudo. E o que tem, assim, tem livros hoje, se você pesquisar na internet, que falam sobre a construção da espiritualidade e da religiosidade na criança. Tem até um livro em português que eu posso deixar de sugestão, que é a Psicologia da Espiritualidade, do autor aqui do Larry Culliford. Ele fala sobre como que é esse desenvolvimento desde a infância, na adolescência e na vida adulta. Também tem outros autores, então eles vão trazer assim que sim, o ambiente, os pais, a família tem uma forte influência sobre eles. Bom, agora uma coisa, vamos falar sobre pesquisas atuais. Hoje, o que a gente já foi assim, que você pode observar? Que existem relações entre o gene DRD4, ele é responsável pela codificação da proteína receptora da dopamina do tipo D4, ou seja, basicamente é o gene que produz o receptor de dopamina. E hoje em dia existem alguns estudos que tentam relacionar esse gene com a religiosidade. Por exemplo, foi observado que esse gene DRD4, quando ocorre repetições variáveis do tipo tandem, ou seja, ele vai como se, por exemplo, se repetir. Vai se repetir uma vez, duas vezes, 3 vezes, 4 vezes no código genético de cada um, isso é uma coisa bem aleatória, que pode ser herdada também, que quando ele se repete de 2 a 7 vezes, comportamentos pró-sociais, quando implicitamente estimulados com religião, ou seja, pela religião, essas pessoas elas têm uma maior probabilidade, maior tendência a ter comportamentos pró-sociais do que pessoas que não têm o mesmo gene. Então, por exemplo, se você faz uma estimulação implícita em pessoas que possuem esse gene, elas vão ter uma tendência a apresentar comportamentos pró-sociais maior do que as pessoas que não têm esse gene quando colocadas sobre o mesmo estímulo. Essa pesquisa que eu encontrei também se relacionou com outra, que acabou explicando essa. Que fizeram essa pesquisa e depois fizeram uma outra para tentar entender melhor esse resultado. Que ela aponta assim, que esses portadores do alelo de 7 ou 2 repetições do gene DRD4 são mais propensos a responder de acordo com as normas emocionais da sua cultura do que os não portadores, refletindo a respeito de como estimulações religiosas do ambiente podem influenciar as respostas comportamentais e crenças dessas pessoas. Então, assim, pessoas que têm essa variação no gene DRD4, produtor de dopamina, do receptor de dopamina, pessoas que têm essa variação, elas vão responder ao ambiente
uma forma talvez um pouco mais intensa, maior probabilidade de serem afetadas e responder a ele. Assim, por exemplo, se essa pessoa está inserida num contexto religioso, a probabilidade, a chance dela responder a esse contexto religioso vai ser muito maior. Um exemplo disso é uma outra pesquisa que dessa daqui é brasileira. Essa pesquisa foi uma tese de doutorado que foi feita com médiuns espíritas, que possuíam o genótipo não 4R ou 4R, ou seja, não 4 repetições e 4 repetições, no caso 2, 7 e 4, apresentaram maior identificação transpessoal, o que é a disposição em fazer sacrifícios pessoais em prol de tornar o mundo melhor, o que não foi observado em não médiuns do mesmo genótipo. Então, grupo controle, pessoas que têm essa susceptibilidade que não são médiums e pessoas que são médiums e também têm essa susceptibilidade. O médium tem maior identificação transpessoal, que é a disposição em fazer sacrifícios pessoais do que as pessoas que não são médiums. Razão, o ambiente que ela está inserida. A doutrina espírita, ela vai ter um grande estímulo, ela tem um incentivo em você se preocupar com o outro, com o altruísmo, com a questão do amor. Então, esse tipo de ambiente pode também ter uma influência sobre essa relação com a identificação que o médium tem. Então, assim, concluindo já meu trabalho, a discussão entre genética e religião permite uma compreensão científica sobre as influências que o fenômeno religioso tem com a psique humana. Livre de preconceitos subjetivos, permite uma perspectiva científica, metodológica sobre o comportamento religioso, a qual contribui para um trabalho profissional baseado na laicidade e na técnica científica. Isso aqui é uma reflexão que eu tive enquanto construí o trabalho, que foi o motivo de eu inscrever nesse GT. Eu pensei assim, que isso eu até fiz o trabalho para também conhecer um pouco mais sobre essa afirmação que me veio, de que quando a gente fala sobre genética, como que eu vou, essa parte subjetiva de preconceitos, de discriminação, é, se torna um pouco mais complicado, porque a genética está ali, o gene é assim, ele não abre essa brecha para que, por exemplo, certos tipos de preconceitos surjam. Eu acho que se a gente conseguir compreender até um pouco melhor essa relação entre a genética e a religiosidade, possa talvez até explicar determinados comportamentos, a gente possa entender que tipo de relação, bem, eu acho, assim, pensar em causa e efeito, eu acho que isso é uma coisa bem complicada de se dizer, né? Mas a gente poder compreender um pouco melhor o que é ser religioso, o que faz uma pessoa ser religiosa, o que tá por, assim, existe o pensamento, sim, mas existe também predisposições genéticas, existem fatores genéticos, como que tudo isso pode se relacionar? Então, assim, eu acho que ainda é uma área muito obscura, falar sobre isso para mim também é uma grande dificuldade, um trabalho muito novo para mim, então acho que talvez tenha algumas falhas também no que eu esteja falando, acho que tem muito a ser construído ainda, mas eu vejo que, assim, se você fala sobre genética, a gente está falando sobre uma coisa que é laica. Genética não tem preconceito. Quem tem preconceito é o ser humano, né? Então, acho que por isso que o trabalho se implica na questão da laicidade. E acho que é isso. A ideia aqui é que a gente possa cada vez se respeitar um pouco mais e compreender que a gente tem diferenças sim um com o outro, não só psiquicamente em questões de crenças e pensamentos, mas também em fatores genéticos e que a gente tem que aprender a se respeitar. Beleza? Acho que é isso, professores. Perfeito no tempo. Ó. Legal. Pois é. Obrigada aí, Gustavo, né? Muito rico trazer essas diversidades de temas, né, Reinaldo? Agora eu chamo o Rodrigo Henrique F. da Silva. Você está aí, Rodrigo? Olá, pessoal, bom dia, todos me escutam? Bom dia, fica à vontade. Primeiramente, gostaria de agradecer à comissão pela oportunidade de apresentar a comunicação. Meu nome é Rodrigo Henrique, eu sou graduado em História, atualmente sou mestrando em Ciências da Religião pela PUC São Paulo. Eu moro em Suzano, uma cidade na Grande São Paulo, aqui pertinho da capital. Eu gostaria de estar começando aqui, situando um pouco a minha fala,
historicamente, tendo em vista que a minha pesquisa ela tem um distanciamento temporal um pouco maior. Durante a história religiosa brasileira foi marcada aí, em todo o período colonial e o período imperial pelo regime do padroado, que era uma concessão que Roma fazia em favor de Portugal e depois ao Brasil. Então, o rei, o imperador, se tornava responsável pela evangelização, por promover o culto e por garantir a promoção da fé católica. Em contrapartida, ele recebia aí autoridade sobre as estruturas eclesiásticas. Então, de certa maneira, os dois lados saíam ganhando neste acordo. E esse regime vai chegar ao fim com a proclamação da República e a separação formal entre Igreja e Estado, que a República promoverá. Então, o meu start nessa pesquisa surge quando eu me deparo com um artigo num jornal metodista chamado O Nome de Deus e o Novo Governo, que saiu no dia 15 de dezembro de 1889, ou seja, há exato um mês depois da proclamação da República. Nesse artigo, os metodistas, eles reclamam que o novo governo não coloca o nome de Deus nos documentos oficiais, mas, por outro lado, eles comemoram a separação formal entre a Igreja e o Estado. Ou seja, eles condenam a existência de uma igreja oficial, uma igreja de Estado, mas mesmo assim lamentam a ausência de nome de Deus ou de referências religiosas em documentos públicos. A situação parece um pouco ambígua, né? Como você pode conciliar essas duas ideias? A hipótese central que eu estou defendendo no meu mestrado é que Parece que o vídeo dele travou. Travou para vocês também? Sim. Vamos ver se vai voltar. Vamos dar um tempinho para ver se vai voltar. Na verdade, senão, eu brinco que não é um... Gustavo, só um minuto. Rodrigo. Rodrigo, desculpa, Rodrigo, só um minuto. O seu vídeo travou durante um tempo, né? Então, volta aí mais ou menos, né, uns 2 minutos da sua fala aí. Ah, sim. Eu discuti, então, que a partir do regime padroado, acho que todos conseguiram ouvir? Isso, continua daí. Tá. Então, eu discutia que esse é o cenário político-religioso do final do século XIX no Brasil, né? E que surge, minha grande questionamento surge quando eu me deparo com um artigo que sai no jornal Metodista chamado O Nome de Deus e o Novo Governo. Foi um artigo que saiu no dia 15 de dezembro de 1889, ou seja, um mês depois da proclamação da República, e os metodistas estão reclamando da ausência do nome de Deus nos documentos públicos oficiais. Então, nesse mesmo artigo, ao mesmo tempo no qual eles reclamam da ausência do nome de Deus, eles comemoram a separação formal entre a religião e o Estado, entre a Igreja e o Estado. Então, a posição parece ambígua, né? Ao mesmo tempo que se celebra a separação, se lamenta a ausência do nome de Deus nos documentos oficiais do novo governo. Então, o que é a minha hipótese central que eu defendo no mestrado? Que esses metodistas, ou os protestantes de uma maneira geral nesse período, buscavam introduzir no Brasil um modelo de secularização norte-americano, onde existe o que eles chamam lá de Wall of Separation, um muro de separação entre as igrejas e o Estado, mas o imaginário do Estado é perpassado por questões religiosas. Então, se a gente lembrar um dos lemas dos Estados Unidos é One Nation Under God, uma nação sobre Deus, né, sobre a proteção de Deus. No dólar está lá escrito, né, em Deus nós confiamos. O dia principal, o feriado principal nos Estados Unidos é o Dia de Ação de Graças, ou seja, existe uma separação formal e institucional entre Estado e igrejas, mas o imaginário do Estado é perpassado por imagens religiosas. Então, nós acreditamos que seja este o modelo que os metodistas buscam introduzir no Brasil. E aí o que nos leva ao conceito principal da minha fala, que é secularização, né? E aqui eu recorro a um autor português, né, chamado Fernando Catrol. O que nós entendemos por secularização aqui é a separação
e autonomização das esferas políticas e religiosas, onde cada uma, religioso e político, passa a se reger por regras próprias, independentes. E aqui eu faço uma citação. Uma paulatina distinção entre o século, ou seja, o mundo, e as objetivações dogmáticas e institucionais do religioso, como a igreja, e a dessacralização da política, com a censura entre o império e o reino espiritual, sintetizada no preceito: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Fim de citação. Aí alguém poderia perguntar, isso não seria laicidade? Eu recorro ao mesmo autor para dizer, em primeiro lugar, a laicidade é a oposição a clerical e a clericalismo, e depois, de modo mais geral, a oposição a todo o universo de referência confessional ou simplesmente religiosa. Esse tipo de desenvolvimento ocorrerá com mais força nas áreas político-culturais, em que o iluminismo e as experiências revolucionárias modernas colidiram com as igrejas detentoras de poderes econômicos, políticos e culturais, que se opunham à modernização. Como se sabe, este foi o caso da França. Então, laicidade aqui é tratada como marcadamente pelo confronto. Então, num Estado laico, o Estado não é somente neutro e isento em matéria religiosa, mas ele disputa com a religião o espaço. E, de novo, citando Quattroga, o novo Estado, o Estado moderno, irá subalternizar o poder das igrejas, mesmo simbólico, retirando-as da esfera não somente política, mas também pública. Fim de citação. Então, portanto, a laicidade ela é marcadamente pelo confronto. Se a gente olhar a primeira citação que eu fiz, as palavras-chave são oposição, né? Confronto, colisão. Né? Enquanto a secularização seria um processo mais amplo de separação entre o político e o Estado. Entre o político e o religioso, desculpa. Então, portanto, a laicidade é um tipo de secularização, mas não a secularização absoluta. Existem outros modos de secularização, outros modos de se separar igreja e Estado. E aqui mais uma citação. Se toda laicidade é uma secularização, nem toda secularização é uma laicidade. Então, quando a gente olha, por exemplo, no mundo ocidental, mundo secularizado, né, eu dou dois exemplos de estados secularizados, os Estados Unidos e a França. Em ambos, há separação institucional e formal entre igrejas e Estado. Todavia, a secularização toma formas muito diferentes em cada um desses países. Nos Estados Unidos, a gente já viu, não existe uma igreja oficial, mas todo o imaginário público é perpassado por imagens religiosas. One Nation Under God, Dia de Ação de Graças, In God We Trust, e uma série de outros elementos. Todavia, se a gente olha a França, que também é um Estado secularizado, a situação é muito diferente. Há uma oposição do religioso na esfera pública. Então, a gente vê inúmeras vezes, e agora o debate está um pouco mais candente, do espaço que a religião deve ocupar, o espaço que a religião ocupa no cenário público na França. Na França, por exemplo, as meninas muçulmanas são proibidas de usar burca na escola, porque o uso da burca é entendido como uma afronta à laicidade da escola pública. Isso seria impensável nos Estados Unidos, porque se trata de uma questão de liberdade individual. Então, os dois são secularizados, mas a secularização toma formas muito diferentes. E aí, já encaminhando para o final da minha fala, né, alguém poderia perguntar, Rodrigo, mas o que isso diz no nosso contexto? Você está falando lá de uma relação no final do século XIX. Eu acho que é importante a gente clarear os conceitos, tornar os conceitos um pouco mais claros. Então, é comum a gente ouvir, quase num senso comum, que o Brasil é um Estado laico, a laicidade brasileira e uma série de outros elementos. Mas a nossa Constituição de 1988, desculpa, em seu preâmbulo, ela diz que a Constituição é aprovada sobre a proteção de Deus, sobre a graça de Deus. Sobre tudo isso que eu afirmei há pouco, será que seria possível dizer que o Estado brasileiro é um Estado laico? Haveria essa oposição, essa disputa do Estado brasileiro com o religioso? Ao meu ver, não.
Então, o Brasil é, de fato, um Estado secularizado, onde não há uma religião oficial, onde o Estado é separado da religião. É óbvio que marcado por tensões, marcado por confrontos pontuais, etc. e tal. Mas ele é um Estado secularizado. Mas não podemos afirmar que ele é um Estado laico. Muito obrigado pela oportunidade. Nós aqui Perfeito aí, agradecemos. Rodrigo. Nós aqui agradecemos sua apresentação. E aí eu passo a palavra ao Abraão Alves de Souza. Bom dia, Abraão. Abraão? Me parece que o Abraão não está na sala. Estou observando aqui. Ele não está na sala, né? Ou algum problema, não conseguiu entrar, ou caiu. Então, se acontecer dele entrar, a gente abre a fala para ele. Mas vamos dando continuidade aqui ao nosso trabalho. E aí agora a gente entra na fase do debate, né? Eu fiz aqui algumas considerações iniciais. Eu não sei como é que está aí, né? Perguntas, Niura, né? O chat aqui do lado, eu não sei se todos os participantes se manifestam nesse chat que eu tenho aqui do lado, né? Do Zoom. Se for, estou vendo aqui que tem algumas, né? 2 manifestações aqui que não são bem perguntas, né? Mas são contribuições. Não sei se você tem outras aí, Diura. Mas se tiver, aguarda, que eu queria fazer o seguinte: um bloco com as minhas considerações aqui, e aí eu vou fazer da seguinte forma, porque eu fiz pequenas considerações sobre todas as falas. Eu vou falar todas as minhas considerações e depois abro a palavra para cada um de vocês, né, ponderarem, né, ou dialogarem comigo a partir do que eu trouxe aqui de contribuição, tá? E aí, no segundo bloco, se a Niura tiver perguntas lá anotadas, a gente passa para as perguntas que ela tiver anotada, né? Se não, bem, temos também, porque a Márcia aqui ela fica num duplo lugar, né? De coordenadora e também de apresentadora, né? Mas se a Márcia tiver considerações também sobre as outras falas, no segundo bloco a gente coloca para ela. Beleza. A Niura acabou de apontar aqui que não tem perguntas lá no chat, por enquanto. Durante essa nossa troca aqui da minha contribuição e do retorno de vocês, se for aparecendo perguntas, a Niura vai anotando, né? A minha primeira contribuição aqui vem no sentido de tentar alinhar um pouco, porque num primeiro momento pode parecer 2 temáticas bem distintas, mas eu observei que existe uma ligação profunda entre a pesquisa da Beatriz e da Edilza, certo? E aí eu vou falar a contribuição que eu fiz com uma e aonde que eu vejo, né, essa proximidade desses 2 discursos aí, né? Tá. Especificamente para você, Beatriz, me ficou assim uma questão, né? Porque observei bastante o seu cuidado de não querer, vamos dizer, chegar a alguma conclusão, né, sobre o fenômeno que você estuda, né? E aí fiquei pensando assim, mas em algum instante não tem como a gente fugir
dessa nossa obrigação, né, de apontar o que aquele meu estudo me levou a concluir, né, sobre o próprio. Né? Falo isso por conta das experiências que você narra, que tem algum tipo de comprovação, né, empírica da experiência narrada e que dá para as pessoas, por conta disso, uma sensação de realidade muito grande sobre essas experiências. Assim, né? Que conclusão a gente pode chegar disso, né? Enquanto observador, enquanto pesquisador que está ali diante de um fenômeno que é descrito e que é comprovado, né? Que conclusão a gente pode chegar nisso? E aí é que eu acho que entra a relação com a pesquisa da Edilza, sabe? Porque se tem alguma conclusão que eu, num primeiro momento, poderia afirmar a partir dessa observação fenomenológica aí, né, é que a transcendência é uma experiência humana, né, de fato. Né? Não é uma experiência humana apenas intuída ou apenas desejada. Né? Ela é uma experiência humana vivida na existência, né? Com, por exemplo, essas experiências de quase morte. Né? E aí, me parece que tem uma discussão que é muito importante, que está tanto por trás da pesquisa da Beatriz como da discussão da Edilza, e que, para mim, é a grande discussão que a psicologia precisa de começar a se apropriar dela na hora de pensar esse trânsito, né, nesse lugar humano aí da transcendência, da espiritualidade, né, ou de outros nomes que possam aparecer, que é assim, o lugar do ego nisso tudo. Porque talvez a grande questão que nos incomoda ou que nos impulsiona nessa discussão é se, nesse movimento de transcendência, o ego se prevalece, né? Se permanece ali. Se essa eternidade na qual a transcendência espiritual pode nos julgar é uma eternidade do próprio ego. Aquilo da manutenção da minha personalidade, né, da minha identidade pessoal, né? Porque é exatamente isso que faz com que toda essa discussão se torne tão polêmica. Né? Então, essa é a minha primeira contribuição. Né? E aí, isso aproxima também um pouco a reflexão que eu fiz a partir da fala da Márcia, sabe? Porque me parece, né, que a grande questão, sabe, o nosso grande elemento de estudo, assim, o nosso grande objeto de estudo dentro desse universo todo, é, assim, essa situação do sujeito, né? Porque o ego se amarra com isso, assim. Essa coisa que faz com que eu me identifique enquanto um ser nesse mundo, né? Que me dá uma identidade, que faça com que eu consiga compreender qual é a minha condição de gênero, né? Qual é a minha condição étnica, né? Qual é o meu nome, qual é o meu lugar, qual é o meu desejo, né? Então, assim, tudo isso, né, me parece que se torna um complicador para o ser humano, né? Quando a gente coloca o sujeito como referência da realidade, a gente produz o individualismo. Né? Vocês veem que essas discussões que eu estou trazendo aqui, elas vão se aproximando muito da perspectiva budista, né? Isso foi só uma parte. Tá? E aí, eu acho que o Gustavo
traz para a gente, e isso eu vejo não só no Gustavo, em todas as pesquisas que tem como campo primeiro, né, assim, que tem como universo e como matéria-prima de construção da sua lógica, a biologia, né? A genética está no campo da biologia, né? Então, assim, esses estudos que partem desse mundo físico, né? Todos eles, e que se propõem a estudar esse fenômeno, né? Que a gente está pensando, que é o fenômeno da religião, da espiritualidade, e por aí vai, né? Todos eles acabam por apresentar para a gente, e eu acho que é isso que o Rodrigo quis falar, assim, com toda a delicadeza da necessidade da gente respeitar as diversas racionalidades, né, que nos apresentam o mundo, né? Todos esses estudos nos apontam, assim, a íntima relação que existe entre o simbólico e o real, sabe? Assim, uma relação tão íntima que, na verdade, talvez querer separar de forma mais consistente o que é o real do que é o simbólico seja um exercício completamente infundado, né, para a experiência mesma, né, para o que é a vida mesma, né? Na vida mesma, o simbólico e o real não se dissociam de maneira alguma, fazendo com que não dê para a gente construir essa relação de causalidade, de entender quem vem primeiro. Se é a disposição genética que desperta a minha espiritualidade, ou se é a minha espiritualidade que modifica a minha disposição genética, né? Então, essa relação ela não é hierárquica, né? Então, acho que essa é uma questão importante de ser pensada também, né? E o Rodrigo, para mim, traz uma marca fundamental, né, um marcador fundamental quando a gente quer discutir a questão da laicidade, que é trazer essa pontuação, esse rigor filosófico que é, né, quando a gente quer dar consistência aos conceitos. Isso, na verdade, é filosofia, né? É ela que dá consistência aos conceitos, né? E isso é muito importante, trazendo o conceito de secularismo separado do conceito de laicidade. Eu teria uma reflexão a fazer com o Rodrigo aí, não sei como ele pensa isso, porque entendo eu que a laicidade ela precisa de ser entendida em dois momentos diferentes. Porque, às vezes, talvez o segundo momento em que eu vou dizer aqui, o Rodrigo vai identificá-lo mais com o secularismo, né? A secularização, o secular, do que com o laico especificamente. Quais são esses dois momentos da laicidade que eu tento demarcar? Esse primeiro momento, onde ela surge historicamente como contraposição direta a uma religião bem específica, né, que era o cristianismo católico apostólico romano, né? Então a laicidade ela aparece, vamos dizer, oficialmente, numa contraposição a essa religião. Logicamente que todas as outras que aparecem no campo cristão do Ocidente também são combatidas por essa laicidade inicial, né? Mas eu penso também no segundo momento da laicidade, né? Que seria a perspectiva da laicidade como sendo não uma indisposição ou um enfrentamento ao religioso, sim, mas sim a um enfrentamento a um modelo de religião, certo? Então a laicidade posta como um enfrentamento à instituição religiosa e não à espiritualidade, entende? Então era uma contribuição, Rodrigo, não sei como é que você vai, né, reagir à minha provocação.
Para mim fechar, eu queria trazer aqui um diálogo que apareceu, né, no início aqui da Cristiane e da Lilian. Infelizmente elas não podem, né, dialogar com a gente, sim, falar, porque só os palestrantes, né, só os apresentadores que têm direito à voz, mas eu queria trazer um pouco a contribuição delas, e aí não é direcionado a nenhuma apresentação específica, mas se vocês quiserem agregar, acho que a fala veio das duas a partir da apresentação da Márcia, e elas trazendo a importância de discutir sobre a agressividade, né? E aí eu fiz também uma provocação que, assim, agressividade e violência são a mesma coisa, né? E aí essa discussão ela vem sempre no sentido da gente compreender um pouco essas relações de poder e os enfrentamentos que essas relações de poder produzem em um mundo de desigualdade, né? Que às vezes são enfrentamentos agressivos, né? Agora, a violência, se a gente compreende ela como uma atitude deliberada, né, de agredir, de subjugar, né, de machucar, de submeter o outro, né, aí, às vezes, nem sempre a agressividade reativa dessas relações, né, de luta, de confronto, né, no mundo real, poderiam ser igualadas à violência, né? Bem, agora eu deixo aí aberto, gente. A gente pode pensar assim, né? Que vocês vão respondendo na mesma sequência da apresentação, que aí a gente não precisa de ir chamando, né? E a não ser que alguém não queira, né, fazer nenhuma réplica aqui, aí só fala assim, não tenho nada a dizer, e aí já vai para o outro. Então a gente começaria esse primeiro ciclo aí com a Beatriz novamente, né? Olá, Reinaldo. Muito obrigada pelo comentário. Eu fui anotando aqui enquanto você falava, e uma coisa que acho que eu não falei, né, foi um pouco sobre a questão de método científico. E eu acho que isso é importante, né, porque a gente não pode confundir um tema com um método. Então, de fato, tem casos que a gente estuda na literatura, tem casos de pacientes que eu conheço também, que tiveram EQM e que alguns aspectos dessa EQM foram comprovados. Então, como o caso da cirurgia que eu comentei, tem o caso do Pim van Lommel, ele é um cardiologista holandês, e ele relata um caso de um paciente que na EQM descobriu que um amigo dele de juventude faleceu, porque encontrou o suposto espírito desse amigo, né? Agora, sim, são casos, né? Não teria, né? A ciência não está ao alcance, pelo menos nesse momento, né? Nesse paradigma que a gente está, de comprovar que uma experiência dessa, em todos os seus aspectos, em todos os elementos que compõem, é completamente real ou não, que é completamente irreal, né? Então, eu gosto muito da postura da psicologia anomalística, que é uma área da psicologia que a gente estuda aqui na USP, né, com o professor Wellington Zangari e professora Fátima Regina Machado, né, eu estou no laboratório deles, que tem fenômenos que não estão ao alcance desse estudo. E tudo bem, a gente estuda outros pontos concernentes a ele, né? O fato é que, assim, tem pessoas que passam por isso, aí eu acho que cabe também a gente diferenciar o que é uma realidade objetiva e o que é uma realidade subjetiva, né? E o fato é que esses pacientes chegam para a gente vai ter que fazer alguma coisa com essas pessoas, né? A gente vai ter que tratar essas pessoas de alguma maneira. E outro ponto, eu acho bem interessante, né? Tem um pesquisador chamado Sam Parnia, ele estuda EQM, e ele espalhou uma série no hospital, né, em que ele está lá nos Estados Unidos, ele espalhou uma série de desenhos na sala de cirurgia, na UTI, pelo hospital inteiro. E sempre que alguém relata uma EQM, ele pergunta, olha, em cima lá do armário, não sei o quê, tem um símbolo. Que símbolo é esse? E mesmo nesses relatos em que é comprovado alguma veracidade, né, de algo que ele observou numa cirurgia, num procedimento, muitos desses pacientes não relatam que não viram nenhum símbolo ou chutam um símbolo errado. Então, assim,
Em paralelo a isso, a gente tem um fenômeno que a gente não sabe quando está acontecendo e que a gente não pode reproduzir, né? Porque a chance de morte ou de sequela seria altíssima, né? Nenhum comitê de ética aprovaria um estudo nesse sentido. Então, fica como um fenômeno anômalo, um fenômeno sem explicação, mas que não por isso um fenômeno raro ou um fenômeno necessariamente patológico, né? Eu vejo muito psiquiatra, psicólogo também, querendo forçar um transtorno, né? Do tipo, ele teve isso, então ele deve ser esquizofrênico. E isso, assim, é um chute na ética profissional, né? Porque como é que você faz um diagnóstico tão grave desse sem avaliar esse paciente primeiro, não é? Então, eu acabo me estendendo, vou parar por aqui. Muito obrigada. Obrigado a você. Muito rico, Beatriz. Vamos lá, Dilza? Vamos lá. Agradeço a sua colocação, muito rica, coloca a gente realmente para refletir, né, sobre esse assunto tão profundo, onde fica o ego, né, nessa transcendência. Quando eu comecei, né, a minha pesquisa, a pesquisar Jung, e trouxe a proposta para o mestrado, né, a minha preocupação era exatamente essa, né, a relação entre fenômeno religioso e fenômeno psíquico, né? E aí eu trouxe a minha pesquisa, primeiro trabalhando com os conceitos, né, da psicologia analítica, e culminei nos tipos psicológicos, onde o Jung vai trabalhar com os dois tipos gerais, né, que é a introversão e a extroversão, e as 4 funções, que sensação, percepção, sensação, percepção, pensamento e intuição, né? E a partir desses conceitos, né, dos tipos de personalidade, né, dos tipos psicológicos, eu trouxe para as experiências empíricas do próprio Jung. Jung, ele viajou pelo mundo inteiro, conheceu várias comunidades, vários tipos de relação com o fenômeno religioso. E aí, na minha pesquisa de mestrado, eu faço essa relação. Qual o tipo psicológico que a pessoa se apropria, qual o tipo psicológico daquela pessoa que se apropria daquele determinado fenômeno religioso, né? E aí, para trazer, né, mais para a questão do ego, para o Jung, e também talvez conversa com outras vertentes, o ego seria o eu consciente. E o Jung trabalha muito com o inconsciente, né? O ego seria o eu consciente e o self, a totalidade psíquica, que engloba o consciente e o inconsciente. E qual é a função do ego nisso tudo? É trazer para a consciência aquilo que está inconsciente. O ego, ele ilumina, porque o inconsciente, nós não temos, muitas vezes, acesso de forma direta. E quem vai iluminando, aos poucos, esse inconsciente, trazendo a consciência? O ego, né? E como isso acontece? Através da experiência, dos sonhos, né? Que o ego vai trazendo o que está no inconsciente para a consciência. E essa experiência, ela é pessoal e é subjetiva, mas que se torna coletiva quando a pessoa ela compartilha essa experiência, né? Então aí está o ego, ele traz para a consciência aquilo que está inconsciente e muitas das vezes é numa relação de personalidade mesmo, né? Através da própria personalidade da pessoa, ela se expressa nessa experiência, que é uma experiência dela, mas é pela própria personalidade. Então, eu trouxe toda essa discussão na minha pesquisa, né, que é o transcendente no imanente, o fenômeno religioso na perspectiva da psicologia analítica de Carl Gustav Jung, e com essa preocupação de mostrar como fica essa questão do ego e da experiência no indivíduo, que é um indivíduo total, né? Que biopsicossocial e espiritual. E essa
questão da espiritualidade, ela está conectada com a transcendência. E o Jung vai dizer que transcender é a passagem para uma nova atitude. Ou seja, quando eu trago para a consciência questões que estavam inconscientes, muitas vezes eu tenho uma retomada de atitude. E aí eu finalizo a minha pesquisa trazendo duas experiências assim bem conhecidas. Uma é do Jacob Boehme, né, um místico que ele teve uma experiência de iluminação e trouxe, né, de certo modo, alguns aspectos, não foi possível trazer tudo para a nossa realidade, para que a gente pudesse ter um pouco de contato com essa experiência. E outro, que é o que eu realmente finalizo a minha pesquisa, é a experiência do apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, ele tinha toda uma convicção formada ali, né, consciente, mas de repente ele tem uma experiência que o Jung vai chamar de experiência do luminoso, com algo transcendente, né? É quando o ego trouxe alguma iluminação transcendente e ele conseguiu que isso se tornasse uma experiência, uma mudança de atitude, né? Fez com que ele tivesse uma mudança de atitude. A partir de então, ele passou a ter outro tipo de atitude. Então, assim, é nesse sentido que eu tentei trabalhar, tentei mostrar para uma realidade nossa, que o transcendente é sim uma mudança de atitude, quando questões inconscientes são trazidas à consciência. Excelente, obrigado demais. Muito legal. Márcia, você quer comentar a sua aqui? Sim, continuo sem o vídeo, mas vou falar. Então, eu trouxe essa temática justamente tentando fazer uma relação, né, do período, né, que foi escrito, né, do período do pensamento de Levinas, e pensando nos dias de hoje, também um pouco puxando ontem a fala do Mahfoud, ele fala que essa psicologia ela tem que estar sempre em transformação, né? Então, aquela violência que talvez, naquele momento, era uma violência exposta, institucionalizada, né? Porque ele veio de um pós-guerra, e aí, né, citando aqui o Victor Frankl, ele fala que a primeira atitude, né, que foi chocante para ele foi quando ele chegou no campo de concentração e tirou tudo dele, né, inclusive a vestimenta, né? Então, ali ele deixou toda a sua identidade e passou a ser um número, né? Então, passou a ser como se fosse mesmo a questão de manobra de massa, né? E aí, pensando hoje, né, da nossa grande extensão aí de função, né, que a psicologia atinge, tanto social como clínica, e aí eu vim pensando nessa violência hoje, como que ela ocorre, né? Então, é uma violência que parte, de alguma forma, né? A gente percebe de forma institucionalizada, mas ela parte também de uma forma muito velada, no sentido que ela está presente e, muitas vezes, ela é incluída, né? Compreensivamente nas relações sociais, né? Então, como que essa violência hoje ela se apresenta para nós, né? E ela se apresenta de muitas formas. Ela se apresenta, né, na intolerância religiosa, né? Ela se apresenta na dificuldade de aceitar o estrangeiro, né? Ela passa, né, por um julgamento, né, que a gente teve essa semana, né, onde a maioria, né, os detentores, vamos supor assim, da justiça, são, na sua maioria, homens, né, julgando uma menina, uma mulher, e ela parte muito também hoje pelas redes sociais, né, que onde as pessoas percebem e sentem que é um campo sem lei, né? Eu posso falar tudo, eu posso atingir, né, determinado grupo, eu posso atingir determinada pessoa que não tem consequência.
E aí eu trouxe essa fala justamente para a gente poder começar a pensar de não entender e de se policiar, né? No sentido de estar, de alguma forma, reforçando alguns tipos de fala ou de comportamento e entender isso e compreender essa violência como uma coisa corriqueira, como uma coisa normal, né? E aí essa fala, né, do Levinas, né, da violência, eu percebo hoje que é justamente nessa negação dessa alteridade, né? Apesar de a gente hoje ter muito mais contato com o diferente, né? Devido à globalização, né? A gente ter muito mais contato, o acesso, né, de informação ser muito maior, essa negação dessa alteridade, ela é muito presente. Ela é muito presente, ela desconsidera, né, o que o outro tem de mais precioso, né? O que o outro tem de essência. E isso é negar a existência humana, né? É negar o outro como ele é. Então, é nesse sentido que eu trouxe essa fala, e é mais ou menos isso. Muito legal. Nossa, isso aqui, acho que se a gente for alimentando, nós não vamos parar nunca mais, né? Tá ficando cada vez melhor. Gustavo? Uhum. Eu queria comentar, professor, achei bem interessante que você comentou sobre a biologia, né? Então, eu faço mestrado interdisciplinar e no nosso mestrado a gente discute muito sobre o paradigma de ciência que a gente está inserido, de que, principalmente quando a gente fala de religião, assim, tanto que, por exemplo, o Congresso de Psicologia, história, psicologia, biologia, direito, até se falar sobre agressividade, né? Ela comentou aqui. Assim, a religião por si só, para estudar ela, requer uma interdisciplinaridade. Então, nós, psicólogos que se dispomos a estudar isso, acho que o princípio de tudo é saber lidar e trabalhar dentro da interdisciplinaridade, que é difícil. Estudar genética, gente, o que eu lembro de genética do segundo ano, né? Então, é um desafio, mas eu vejo que, assim, é esse exatamente a dificuldade desse desafio que faz com que o negócio seja legal, com que a gente tenha um espaço de construção bom. Então, a interdisciplinaridade veio para ficar, ela veio para mexer muito a forma de fazer ciência e a gente precisa estar caminhando com ela, né? Então, acho bem bacana isso. Sim, a biologia pode ajudar muita gente, o direito, a história, a filosofia, qualquer área do conhecimento humano que a gente conseguir articular e conseguir conversar junto com ela, a gente pode crescer junto. Então, acho que é exatamente isso, professor. Valeu, obrigado demais. Rodrigo, com você a bola. Muito bom. Reinaldo, acho que você foi muito preciso no seu comentário, né? Minha fala aqui tem o intuito justamente de clarear um pouco os conceitos. Então, acho que da mesa eu sou o único não psicólogo. Estou vindo da ciência da religião e da história. Então, minha fala justamente para a gente talvez dar um pouco mais de clareza no que a gente está dizendo. Quando eu falo laicidade, o que eu estou me referindo? Será que esse uso seria o mais apropriado? Você também foi muito preciso quando falou do surgimento histórico da laicidade relacionado à oposição a Roma, relacionado à oposição à Igreja. De fato, a laicidade ele é um fenômeno de países católicos, em especial a França, né? Nos outros países católicos da Europa, Portugal, Espanha e Itália, a gente fala uma quase laicidade, né? A laicidade é um modelo, é um regime basicamente francês, né? Nos países protestantes, a secularização toma uma outra forma. Quando a gente vai lá, por exemplo, ver o Locke, quando ele está discutindo lá sobre o liberalismo, que é um fenômeno tipicamente protestante, ele vai usar outros termos, liberdade de consciência, liberdade de culto, mas nunca laicidade. A laicidade é um fenômeno basicamente católico, né? Aí alguém poderia falar, Rodrigo, o Brasil sempre foi um país majoritariamente católico, ainda é. Por que aqui nós não temos laicidade? E quando a gente constrói a nossa república, o imaginário da república no Brasil
Lá no final do 19, começo do século 20, a gente olha para os Estados Unidos. Então, o grande modelo no qual a República Brasileira cresce e nasce é os Estados Unidos, que é um país protestante. Então, talvez por isso o nosso modelo seja um pouco diferente. Quando você diz em relação à espiritualidade, aqui eu estou trabalhando o conceito de espiritualidade das ciências sociais, não sei se a gente está usando o mesmo, como uma religiosidade mais íntima, uma religião mais relacionada ao indivíduo e não à instituição igreja. Isso, de fato, vai trazer muitas mudanças no conceito da secularização. Porque sempre quando a secularização ela se constrói, seja a secularização, seja a laicidade, ela toma uma igreja como referencial. Isso é o modelo de religião no qual o Estado vai se relacionar. Quando esse modelo desaparece e emergem novos atores, sejam eles individuais, que é o caso da espiritualidade. Parece que o áudio dele travou. O Estado tomando por base o modelo católico. Isso gera umas transformações, e aí os grandes debates que a gente está inserido hoje. Né? A secularização é um tema candente, principalmente no nosso governo, desgoverno. Há aí toda uma questão da importância e da participação da religião no cenário político. Muito bom, Gustavo. Valeu. Vou fazer aqui agora um último movimento aqui, uma última, né, rodada para a gente fazer uma interação, agora um pouco diferente assim. Eu vou fazer umas considerações mais gerais, não, né, direcionadas especificamente a uma pessoa ou a outra, e depois eu abro para vocês, e aí de forma espontânea, né? Quem quiser comentar, interagir, trazer mais questões, né? Então vamos lá. Hoje, em 2 horas, eu sou responsável por fazer a conferência de encerramento do nosso congresso, né? E o título da conferência é A Ética Psicológica frente à realidade religiosa do mundo contemporâneo. Tenho certeza que esse nosso grupo de trabalho vai ser o grande responsável pelo direcionamento da minha fala da conferência de hoje. Assim. Acho que tudo que a gente conversou aqui veio como um presente mesmo para mim, no sentido de me dar, né, fundamento, me dar matéria-prima para que eu possa fazer uma conferência que tenha a ver com o espírito desse congresso, né? E o que eu observo desse nosso grupo de trabalho aqui hoje é que o espírito do nosso congresso, ele perpassa por alguns elementos assim que eu destacaria. O primeiro dele, isso que o Gustavo, né, falou, chamou de interdisciplinaridade, né, que pode ganhar outros nomes, né, mas que o importante é a ideia, né, ou o conceito, né? O Rodrigo fala com muita propriedade. Realmente é preciso que a gente tenha muito bem definido os conceitos. Assim, quando a gente usa uma palavra, né, o que a gente está querendo falar com essa palavra? E aí é o que eu digo, que esse termo, interdisciplinaridade, né, que pode ganhar outras variações, e que, mas que o que para mim é importante dessa ideia é exatamente a compreensão de que o conhecimento da existência não tem fronteiras. Não dá para você conhecer a existência se você quiser fragmentá-la, né? O conhecimento de uma parte jamais vai ser o conhecimento do todo, né? Não sei quem aqui, deixa eu tentar ver se eu acho, foi a Magna, né, em um comentário aqui, falou dessa dimensão holística, né? Entendo eu que todos nós estamos falando um pouco disso, dessa dimensão holística da existência. Não é nem só do ser humano,
né? O ser humano é apenas uma das manifestações fenomenológicas dessa condição holística, né, da existência, né? E não tem como a gente compreender a existência, e aí, olha só, né? A existência não se reduz à existência do que está inserido dentro do tempo e do espaço, né? Porque às vezes a gente quer reduzir a existência ao que existe dentro do tempo e do espaço. A existência não se resume ao que está dentro do tempo e do espaço, né? E compreender essa existência, então, realmente exige da gente esse exercício fantástico de romper com as barreiras, diluir as fronteiras de todas as racionalidades, de todas as consciências, de todas as inconsciências, de todo o conhecimento que essa existência possa carregar e manifestar, né? Então, acho que esse é um primeiro aspecto, um primeiro elemento que diz de muito do espírito do nosso congresso, né? O segundo elemento que eu acho que diz muito do espírito do nosso congresso, né, é que fazer esse movimento, né, de diálogo, de pontes, né, de sair da zona de conforto, né, de ir ao desconhecido, de ampliar os horizontes de saber, né, de se entregar de forma inteira a essa existência, isso precisa de ser feito com ética, né? E aí, ética não pode ser relativizada. É preciso que a gente compreenda de maneira bastante precisa o que significa fazer esse processo com ética. O que significa a ética dentro desse processo de conhecimento da realidade, né? Então, não vou dizer aqui o que é, né? Porque senão eu faço a minha conferência aqui, não preciso de fazer ela 2 horas, né? Eu vou guardar isso para a conferência, né? Um terceiro elemento que para mim fica muito evidenciado nesse nosso congresso e que marca o espírito dele, né? A essência, assim, por que estamos todos aqui, né? É o fato de que uma ciência não nasce pronta e determinada. Uma ciência se constrói. E aqui falando especificamente da psicologia, por ser um congresso do CRP e ser eu um conselheiro, mas podendo estender a todas as outras áreas profissionais que se agregaram a nós nessa discussão, né? Então eu vou só usar a psicologia aqui como um exemplo e um modelo, mas que sirva para todas as outras áreas. Uma psicologia que se quer dizer ciência, uma psicologia que se quer dizer científica, não pode ser fechada, não pode estar determinada. Ela precisa de estar sempre em construção. E esse movimento de construção da psicologia, da ciência psicológica, nos faz desapegar das teorias prontas, acabadas, já muito formatadas, que a história dessa ciência trouxe para a gente, né, enquanto legado, né? Não que essas teorias, quando eu falo desapegar, não é jogar no lixo, né? Quando eu falo desapegar não podemos achar que lá, naqueles conceitos originais, naquele formato original, naquela metodologia original das abordagens históricas, teremos todos os elementos necessários para construir a ciência psicológica. E aí, se a gente for pegar os grandes nomes dessa história, todos eles falavam exatamente isso, né?
que eles não estavam terminando a psicologia. Eles estavam apenas contribuindo e que, com certeza, depois deles viriam outras coisas. Cabe a nós agora apresentar essas outras coisas, né? Então, era um pouco isso que eu queria trazer aqui, né, como contribuição para esse nosso último momento do grupo agora. E aí eu abro, então, a palavra para qualquer um que queira dialogar aqui, fazer suas considerações finais. Bom, se ninguém manifestou, né? Então, assim, acho que o Reinaldo fechou aí muito bem. E a intenção nossa é justamente, né, essa de estar buscando e de estar compartilhando, né, essa relação interdisciplinar, ela é importante, né, para todas as áreas. E agradecer, né, as exposições, falar o tanto que foi rico, o tanto que contribuiu e agradecer de coração por esse momento, né? Esse momento ímpar, no sentido de que eu acredito que esse congresso, de um modo geral, ele está sendo um marco, né, na psicologia, inaugurando, né, um estudo que já vem sendo feito, mas que tem que ser visualizado, que tem que ser divulgado e que tem que ser fortalecido, né? E aí, justamente para a gente poder estar tendo voz e dando frente, tomando posse, né, vamos dizer assim, do que nos compete como categoria, categoria profissional, né, que vem um tanto sendo questionada. Mas, enfim, é isso. Obrigada e muito bom. Foi tudo muito bom. Professor, eu também queria saber se eu tenho espaço para poder divulgar uma pesquisa que eu estou fazendo, deixar um link aqui para um formulário, não sei se pedir permissão, né, se eu Por posso. favor, com certeza. Coloca o link aí no chat. É uma pesquisa que eu estou fazendo com o professor David, porque a gente está querendo entender um pouco sobre os efeitos que o fechamento das igrejas, os templos, das instituições religiosas teve sobre as pessoas, né? Níveis de estresse, ansiedade, depressão. Então, compreender um pouquinho melhor esse fenômeno. Agradeço aí quem puder responder, pessoal. Muito obrigado. Muito bom, valeu demais. Niura, se for possível pegar o link do chat e colocar nas salas lá, né, dos grupos, né, do Zap, divulgar a pesquisa do Gustavo, né? Mais alguém, gente, quer fazer alguma consideração final? Bom, eu gostaria de agradecer novamente à comissão organizadora pela oportunidade de apresentar essa breve comunicação. Eu espero ter clareado alguma coisa, espero que a história tenha servido a algo no considerar, no fazer psicologia de vocês. Me sinto muito honrado pela escolha, por não ser um psicólogo, e agradeço novamente aí a oportunidade de apresentação. Muito obrigado. Com certeza contribuiu e muito, Rodrigo. Valeu demais. Beatriz? Oi, eu queria agradecer também e deixar os parabéns pelo evento, que eu acho sensacional, né? Ter gente do CRP estudando essas coisas, né? E aqui discutindo. Parabéns mesmo. Nós que agradecemos demais, né, a presença de todos vocês. O evento ganhou uma dimensão muito maior do que o que a gente esperava. Era um evento mineiro, virou um evento, acho que podemos falar até internacional, né, com a presença da Ales Belo. Tivemos a Ana Esther, que está lá na Inglaterra. Edilson, por favor. Eu também gostaria de agradecer pela oportunidade, né, nesse evento tão rico. Foram 3 dias assim muito proveitosos. Gostaria de parabenizar toda a equipe organizadora
Eu realmente me surpreendi, né, com todos os palestrantes que trouxeram assuntos riquíssimos, que contribuíram muito. E agora também, né, nessa sala foram várias apresentações que trazem, né, essa variedade, né, de temas que contribuem muito, né, para nós, enquanto psicólogos, né, e profissionais da área, que estamos preocupados com esse tema tão relevante, que é a questão da espiritualidade, que vem emergindo, né, cada vez mais, e nós precisamos lidar com isso, né, com o nosso cotidiano, com os nossos pacientes. Então é isso, eu gostaria de parabenizar muito vocês e agradecer pela oportunidade de participar desse evento. A fala de vocês só nos enche de alegria e de disposição para continuar, né, trabalhando nesse caminho e tentando fazer cada vez mais esses diálogos, construir esses espaços, né? Agora, antes da gente encerrar, faremos, é isso que eu ia falar, né? Faremos o sorteio do livro, né? Niura, deixa eu passar para você dar os direcionamentos de como é que vai ser o processo do sorteio. Bom, primeiro, parabéns a todas e todos que apresentaram, eu adorei. Apesar de trabalhar no CRP, eu sou bibliotecária, não sou psicóloga, e adorei aprender um pouco mais e fiquei super curiosa para ler os textos finais. Eu vou compartilhar a tela do sorteio. Eu fiz o seguinte, eu peguei o nome de todos os participantes que estão aqui presentes e vou fazer o sorteio aqui agora e peço para quem for sorteado para deixar no site, se puder deixar no chat, pode mandar, tem como mandar só para mim o nome, o e-mail e o telefone, tá? Para a gente entrar em contato. Aqui estão os nomes em ordem alfabética. Deixa eu mostrar o livrinho, o livro para vocês. É esse livro, tá? Passar rapidinho para que todos vejam. Tem alguém que não, se alguém não estiver aqui, me fale. Eu acho que eu peguei todos agora 16 participantes, mas tínhamos 18. Bom, vamos lá. Alguém não está aí, gente? Que eu esqueci? Não, né? Todo mundo. Então, vamos lá, vamos sortear. E olha aí quem ganhou. Foi a Márcia. Eu coloquei o nome de todos os participantes, tá, gente? Porque... Obrigada, fiquei muito feliz. Não foi marmelada, eu juro. Tá torcendo aqui, que ótimo. Obrigada, gente. Bom, gente, deixa eu só... Eu vou deixar aqui, então, Miura, o meu contato, tá? Isso, aqui aí você pode mandar para a Natália, Márcia. Já que você tem o contato dela, pode mandar direto para ela. Ok. Tá ok? Ok, obrigada. Nada. Legal. Gente, Edilza, quer falar alguma coisa? Eu queria falar rapidinho aqui, parabenizar a Márcia e dizer para ela que esse foi um dos livros que eu utilizei como referência bibliográfica para a minha apresentação de hoje. Ele é muito bom, faça bom proveito. Que ótimo. Com certeza, será muito proveitoso. Gente, então a gente está encerrando bem antes, né? A gente teria até meio-dia para estar aqui, mas o nosso grupo era um pouco menor mesmo, né? Tem salas aí com 11, 12 trabalhos, a gente teve só 8, né? O Abraão, infelizmente, não conseguiu entrar, não sabemos o motivo ainda, né? Mas então ainda perdemos a contribuição dele, mas mesmo assim tenho certeza que foi um grupo muito rico, né?
Estou vendo que a Niura colocou aqui os informes finais, vou deixar ela terminar com os informes finais. Bom, gente, em nome do CRP, queria agradecer a todas vocês e a todos que tiveram presentes, que participaram, que enriqueceram o Congresso. Meu parabéns particular ao Reinaldo por alavancar esse congresso. Eu adorei, achei ótimo, e não é porque eu trabalho no CRP, não, realmente eu adorei mesmo, adorei as mesas. E alguns recadinhos bem rápidos para a gente passar para vocês, tá? Os certificados de quem fez a inscrição vão ser enviados em até 15 dias úteis após o encerramento do congresso. Hoje, como o Reinaldo falou, nós temos às 14 horas a conferência A Ética Psicológica Frente à Realidade Religiosa do Mundo Contemporâneo, só para reforçar, né, o que o Reinaldo já tinha colocado. Para mais informações, vocês podem seguir a gente no YouTube, no Facebook, no Instagram do CRP. E é isso, e a todas e todos, a gente espera que tenha sido enriquecedor, tenha sido proveitosa essa experiência. E em nome do CRP, a gente queria agradecer a todas e todos. Isso. Encerramos aqui então, gente. Espero todos vocês 2 horas lá, né, para minha conferência de encerramento. E até mais. Obrigado, pessoal. Valeu pela oportunidade aí. Até mais. Até mais. Obrigado, pessoal. Bom dia. Tchau, tchau. Tchau, muito obrigada.